E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero compartilhar uma reflexão que eu tenho feito tem alguns dias e tá muito latente no meu coração. Eu tô sentindo que eu preciso botar isso pra fora, senão eu não vou conseguir parar de pensar nisso e passar pro próximo. Eu li um texto em Lucas 5 esses dias. Eu tô fazendo a minha leitura anual da Bíblia e eu li esse texto em Lucas 5, que é a primeira pesca milagrosa que o Senhor Jesus faz. Eu queria ler esse texto com vocês, tá? Lucas 5, versículo 1 ao versículo 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, se tratando de Jesus, né? A multidão estava espremendo Jesus porque queriam ouvir ele pregar. Estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Isso quer dizer que eles tinham pescado já, não tinham pescado nada e já estavam lavando as suas redes para guardar o seu equipamento de trabalho. Entrando em um dos barcos, versículo 3, que era o de Simão, e aqui Jesus está falando de Pedro. O nome original de Pedro é Simão. E depois Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Então, Jesus entra em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Importante destacar nesse ponto que Simão chama Jesus de mestre, porque Jesus era um mestre mesmo a respeito da teologia, né? Ele era mestre das escrituras, ele cresceu estudando a palavra de Deus numa sinagoga. Então Pedro chama Jesus de mestre. Sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Veja como o tratamento de Pedro, depois que tem um impacto do encontro com Jesus, muda. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, essa primeira pesca milagrosa que Jesus faz é interessante para a gente ver que o impacto da presença de Jesus é poderoso na vida deles. Mas o versículo que eu quero destacar antes da gente ir para o próximo texto é versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então a gente vai agora para João 21, é o último capítulo do livro de João. E aí Jesus vai, depois de sua ressurreição, voltar a encontrar com os discípulos. Ou seja, Jesus tinha morrido, ressuscitado. Os discípulos não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado, por isso, desiludidos, desesperançosos, com a fé enfraquecida, eles voltam a fazer o que eles sabiam fazer antes da presença de Jesus, que era pescar. Então Jesus vai até a beira da praia para se encontrar com eles. Então vou começar pelo versículo 4 do capítulo 21 de João. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede,
Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Vamos para o versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. O que eu quero destacar aqui é esse versículo 11, na segunda parte, que diz: E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. A gente está diante de duas pescas milagrosas. Uma que acontece antes do tempo de Jesus com os discípulos e uma que acontece depois dos 3 anos que Jesus passou com os discípulos. O que separa essas duas pescas são 3 anos de convivência com Jesus. Isso me leva a pensar que na primeira pesca as redes deles se romperam devido à quantidade de peixes, porque eles não estavam preparados para carregar aquela quantidade de peixes. 3 anos depois, passados com Cristo, fundamentando sua fé, preparando seu coração, preparando e elevando as suas expectativas, eles voltam a pescar uma grande quantidade de peixes através de um milagre de Jesus e as redes já não se rompem mais. O que na sua vida precisa de mais preparo para não se romper quando Jesus derramar os milagres que Ele tem para você? Me pergunto se nós estamos nos preparando o suficiente para carregar as responsabilidades que Jesus tem para nós. Talvez a gente ainda não recebeu o que está pedindo. Talvez a gente ainda não tem o que Jesus tem para nos dar, porque a gente não tem capacidade de carregar. Porque os fios das nossas redes ainda estão muito fracos e vão se arrebentar, deixando metade da pesca para trás. Acho que o que Jesus espera de nós é intimidade e convivência, para que nós possamos, quando Ele derramar sobre nós as responsabilidades, carregar junto com Ele o peso que é as coisas que Ele tem para nos dar. Não peso, digo, de ser pesado, porque Jesus divide o jugo com a gente, mas é muita responsabilidade. A gente às vezes pede dinheiro, fortuna, a gente pede coisas que o nosso caráter não está pronto para receber. Então Deus não dá, porque Ele sabe que se der, a gente vai se afastar dEle e vai se perder dos caminhos dEle. Então às vezes o que você não está recebendo e tanto pede é porque você ainda não tem condições de carregar sem que a tua rede se arrebente. Desejo na sua vida momentos com o Senhor, momentos diante da palavra dEle, para que você fortaleça as redes que você tem na sua casa, na sua vida e no seu coração, ok? Que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima semana. Um beijo.